Nós vamos continuar agora meditando na palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler os versículos 14 a 21. João capítulo 3, versículos 14 a 21, a palavra de Deus diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ainda o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Várias vezes no texto que nós lemos, o Senhor Jesus fala a respeito de crer. E ele mostra a absoluta necessidade da fé para a salvação. Uma coisa fica totalmente clara nesta passagem. Se alguém quiser ser salvo, precisará crer no nome do unigênito Filho de Deus. Não há outro modo de salvação. Por isso, a fé, a doutrina sobre a fé, ou só a fé, como diziam os reformadores, como sustentam os reformados, é uma doutrina essencial, não só para toda a teologia da reforma, mas para fazer justiça ao ensino bíblico. Somente a fé. Quem não crer não poderá ser salvo. Mas o que é fé? Qual é a relação da fé com a graça? São esses os aspectos centrais que Jesus nos ensinou nesta passagem, mas aí temos que regredir um pouquinho ao início do texto, primeiro versículo deste capítulo, para durante toda essa sessão observar as declarações de Jesus a respeito da fé verdadeira. O que Jesus nos ensinou a respeito da fé? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós percebemos que a fé não é uma obra humana, ela não é uma produção humana, mas é um dom divino, é algo que vem dos céus, é algo dado por Deus aos homens. Antes mesmo de mencionar os assuntos aqui do capítulo 3, eu quero relembrar alguns outros versículos da Escritura, da palavra de Deus a respeito de fé. Por exemplo, o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, toda a salvação é concedida aos homens através da graça, um favor imerecido de Deus. O modo como nós obtemos essa salvação da graça é a fé. Mas tudo isso, a salvação, a fé, tudo que foi necessário, tudo que é providenciado para que nós possamos estar com Deus, é dom de Deus, é um presente de Deus. Portanto, a fé não é uma obra humana,
Não existe nada em nós, nenhuma, sei lá, glândula, nenhum aspecto do nosso corpo que produza esse elemento químico que muitas vezes os cientistas tentam descobrir. Qual é o elemento químico que existe no ser humano que faz com que ele expresse fé? A fé verdadeira é um dom de Deus. É algo que o Senhor concede ou não. Na verdade, a fé verdadeira é uma consequência lógica da eleição. Por exemplo, se você ler Atos capítulo 13, versículo 48, há um relato de conversão de algumas pessoas, e o texto diz assim: os gentios, os estrangeiros, os não-judeus, ou seja, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E creram dentre todas aquelas pessoas que ouviam a mensagem, a pregação dos apóstolos, aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Portanto, a fé é uma consequência lógica da eleição. Aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram eleitos por Deus, esses crerão. Terão que crer, necessariamente precisam crer e crerão, sim, pela providência de Deus. Por isso também, quando uma pessoa evidencia fé, então, e somente então, ela pode se considerar eleita. É o que nos ensina a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, o versículo 3 e o 4, que diz assim, Paulo falando a respeito da fé que ele via nos crentes de Tessalônica. Ele disse, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, porque eu vejo que vocês têm uma fé operosa, porque eu vejo que o amor de vocês é abnegado, porque eu percebo que a esperança de vocês é firme, eu não tenho motivo para discordar ou para, de alguma maneira, desconfiar da eleição de vocês. Sim, isso prova que vocês são escolhidos de Deus, que vocês são eleitos de Deus. Portanto, a fé é um dom de Deus, não algo que os homens produzem. E esse texto, na relação em que Jesus estabelece com aquele homem chamado Nicodemos, que era um dos principais judeus, isso fica ainda mais claro. Porque os irmãos conhecem a história, por tantas vezes lida e pregada. Nicodemos foi procurar Jesus à noite. E qual a razão desta ida noturna até a casa ou até o local onde Jesus estava por parte daquele líder religioso? Ele tinha algum tipo de fé, não tinha? Alguma espécie de fé? Sim. Algum tipo de credulidade? Sim, ele tinha na pessoa de Jesus. Talvez já tivesse ouvido muitos dos seus sermões, certamente já tinha contemplado muitos dos milagres de Jesus, até porque ele fala isso. Ele diz, o Senhor tem que ser um mestre divino, um mestre dos céus, porque o Senhor faz milagres. Portanto, de alguma maneira, Nicodemos tinha um tipo de fé. Mas era uma imitação de fé. O máximo que os homens conseguem produzir por eles mesmos é um tipo de credulidade, um tipo de imitação de fé, mas não uma fé verdadeira. O tipo de fé que Nicodemos aqui na passagem demonstra porque ele é até esse momento, ou até aquele momento, um tipo de solo. Lembrem-se da parábola de Jesus, em que ele diz, o semeador saiu a semear. E jogou um pouco de semente à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram. Jogou um pouco de semente em terra rochosa, ela até nasceu um pouquinho, daqui a pouquinho ela morreu por causa do calor do sol, não tinha raiz, não podia buscar nutrientes na terra. Jogou um terceiro punhado de semente, caiu entre os espinhos, também cresceu até mais, mas os espinhos sufocaram. Isso se chama fé temporária, isso é fé humana, isso é a fé que os homens podem produzir, porque não é verdadeira.
Porque a evidência desta fé mostra que ela não produz frutos. Ela não produz frutos. Só o quarto tipo de semente, o quarto punhado de semente caiu em terra boa e produziu 30, 60, 100 por um. Nicodemos, até esse momento, é apenas um coração ainda endurecido, é apenas um coração que demonstra algum tipo de credulidade ao Senhor, pelos milagres que viu, pelas mensagens que talvez tenha ouvido, mas ele ainda não tem fé verdadeira. E Jesus explica por quê. Ele diz, é porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, ou de Deus. E quando ele diz, se alguém não nascer de novo, ele diz que o nascimento espiritual de uma pessoa é algo passivo, não é algo produzido pela própria pessoa. Nenhum nascimento físico porque nenhum de nós um dia decidiu, vou nascer. Mas outras pessoas decidiram que nós devíamos nascer, ou não, foi um acidente, sei lá. Mas de qualquer maneira, nascer não é uma prerrogativa do que está nascendo. E sim, algo que acontece com ele por forças estranhas e externas à vontade dele. Também por isso Jesus diz, nascer do alto, que significa a mesma coisa, de novo ou do alto, o termo grego pode significar as duas coisas. Nascer de cima, nascer do céu, não é nascer da terra. A fé não pode ser produzida por homens. Porque depende de uma intervenção celeste, depende de uma ação divina, de fora para dentro. De fora do homem para dentro do homem, renovando o seu coração, tirando o seu coração de pedra e colocando ali um coração de carne. Quando Nicodemos pergunta, mas isso pode acontecer com um homem já velho, como eu? Pode, porventura, ele voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus diz a ele, quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. Em outras palavras, você não pode crer, porque você é carne. E carne só tem uma expectativa de vida, continuar sendo carne. Continuar sendo caído, terreno. A menos que aconteça um milagre, uma intervenção sobrenatural, a mais genuína de todas as experiências espirituais, que é a conversão gerada pelo novo nascimento, que é uma obra celeste, ninguém vê o reino de Deus. Ninguém crê. Porque por natureza nós já estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso, que Jesus nos ensinou sobre fé, em primeiro lugar, é que ela não é uma obra humana, mas é um dom divino. Na sequência, Jesus ainda fala sobre o fato de que só Ele subiu ao céu, só Ele desce à terra, e Nicodemos fica ainda mais confuso com essas expressões de Jesus, mas ele está falando do mesmo assunto, ele está dizendo, fé é algo do céu. É algo que eu trago aos homens. O novo nascimento não é algo que os homens produzem por si mesmos. Mas eu sou o único que posso dar isso aos homens que já estão perdidos. E aí vem, na sequência, os versos que nós lemos. Especialmente agora o 14 ao 16, os versos 14 ao 16, que são os mais conhecidos de toda a Bíblia, né? O verso 16 certamente é o versículo mais famoso das Escrituras, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, frequentemente esse versículo é estudado fora do seu contexto, ele é extraído como se fosse uma escritura independente, autônoma, e com isso, por vezes, se diz ou se passa uma ideia de que ele descreva uma salvação fácil, uma salvação de um Deus que é tão amoroso, mas é tão amoroso que ele vai acabar salvando todo mundo mesmo. Passa talvez por ser pregado fora do contexto, como se Deus simplesmente oferecesse a salvação assim a torto direito, de qualquer maneira,
sem ter critérios. E que a fé é uma coisa também muito fácil, muito simples. É só uma questão de ter um assentimento intelectual. É só dizer que crê. E se diz que crê, está salvo. Mas isso é um erro. Isso é um equívoco. Porque a fé, por um lado, é sim a coisa mais fácil do mundo, mas por outro também é a mais difícil de todas. Lembram-se que Nicodemos disse: pode um homem velho como eu entrar no ventre materno e nascer segunda vez? E a gente olha para ele e diz assim: que sujeitinho ignorante, né? Mas que sujeitinho bobo, será que ele não entende o que Jesus está falando? De fato, espiritualmente ele não entende, Jesus diz isso para ele. Mas eu não posso pensar que Nicodemos não entendesse de metáforas. Porque ele era um mestre em Israel e metáforas não era algo nada incomum aos seus ensinos. Mais do que falta de entendimento, Nicodemos está mostrando incredulidade. É como se ele dissesse: é tarde demais para mim. Eu, um homem da minha estirpe, eu, um príncipe em Israel, eu, alguém que já acumulou tantas experiências religiosas, o Senhor quer que abandone tudo isso, que jogue tudo isso no lixo. O Senhor quer que eu passe a seguir o Senhor igual esses pescadores aí da Galileia, igual essas prostitutas aí, que até o Senhor expulsou demônios delas, igual esses cobradores de impostos. O Senhor quer que eu me transforme num discípulo desse tipo. Sou importante demais para isso, sou velho demais para isso, sou sábio demais para isso, sou intelectual demais para isso. Por isso que Jesus diz: se não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Porque você é intelectual demais, porque você é rico demais, porque você é sábio demais, o pobre demais, o ignorante demais, porque é demais. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E é por isso, então, que Jesus fala para ele. Eu vou te contar uma história, Nicodemos, que você conhece muito bem. Um dia os israelitas estavam no deserto, Números 21. E começaram a reclamar da provisão de Deus. Deus havia tirado eles do Egito, levado pelo deserto, dava água para eles, dava um maná para eles. Eles tinham pão todo dia, fresquinho, igual o padeiro que levou lá para o Jorge Miller, conforme a história do nosso irmão. Todo dia estava lá o pão disponível, o maná. Mas eles reclamaram disso. A gente quer coisa melhor. Estamos cansados desse pão vil. Estamos cansados dessa provisão de Deus. A gente quer outra coisa. E o resultado foi que Deus mandou serpentes abrasadoras para o meio do povo. Elas picavam, o povo caía morto. No auge do desespero, o povo clama e diz: Moisés, por favor, interceda diante de Deus por nós. Moisés intercede. E Deus diz: constrói uma serpente de bronze, Moisés. Coloque essa serpente sobre uma haste, levante bem alto. Todo israelita picado por alguma serpente abrasadora, que olhar para a serpente de bronze, será curado da picadura da serpente. Jesus conta essa história para Nicodemos e diz: é por isso que o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra pelo veneno que domina a sua vida, mas tenha a vida eterna. O que é que Jesus quer dizer a Nicodemos? Você não é melhor do que ninguém. Você não passa de um israelita picado pela serpente do mal. Você é tão corrupto, é tão pecador, é tão miserável quanto qualquer outro. Os mestres em Israel olhavam para aquelas histórias e diziam: eles fizeram isso, mas nós nunca faríamos. E Jesus diz: você é tão pecador quanto aquele povo que reclamou do maná lá no deserto. Sabe o que é fé verdadeira, meus irmãos? Além de ser um dom de Deus, algo que o homem não produz, que só Deus pode nos dar. Em segundo lugar, fé verdadeira é algo que nos humilha, é algo que nos rebaixa, é algo que nos coloca no pó. Pela percepção que a fé nos dá do quanto nós somos indignos, do quanto nós somos pecadores,
do quanto nós somos imerecedores da salvação, do presente, da graça de Deus. Fé é algo totalmente incompatível com orgulho, com senso de superioridade, com senso de mérito. Eu mereço, eu fiz, eu preciso. Esses sentimentos são incompatíveis com fé. Fé mostra, fé revela toda a podridão da nossa alma, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Fé nos rebaixa, nos joga ao chão, nos humilha. É isso que Jesus faz com Nicodemos. Você, Nicodemos, foi picado pela serpente. Você é só mais um pecador que, se não nascer de novo, não importa seu status social, não importa sua condição intelectual, não importa o que você tem ou deixe de fazer, você está morto. Você está perdido. Fé nos humilha. Mas o que é mais humilhante? Nós reconhecermos o nosso pecado? Nós reconhecermos a nossa indignidade? Ou é o que Jesus faz? Porque quando Jesus se compara à serpente de bronze, quando ele diz, o Filho do Homem vai ser levantado, igual Moisés levantou a serpente de bronze, isso é mais humilhação ainda, porque é a humilhação de Deus, é Deus se humilhando na pessoa de Cristo, é Deus se rebaixando ao mais profundo e absurdo nível da humilhação. É o que diz Filipenses 2, não é? Ele se faz servo, ele se entrega, ele vai até a morte, e morte de cruz. Deus se humilhou mais do que tudo para salvar pecadores. Muitas vezes não querem se humilhar. Fé verdadeira, meus irmãos, é aquilo que humilha o homem na humilhação de Deus. Algo que humilha o homem, mas na humilhação do próprio Deus. De Cristo se tornando um maldito. Veja, a figura da serpente já é uma figura amaldiçoada, porque Deus disse, maldita, maldita és, entre todos os animais. A figura da serpente é algo amaldiçoado. Bronze significa juízo, punição, fogo de Deus contra o pecado. Jesus levantado na cruz é a expressão máxima de um maldito, conforme Gálatas 3,13, não é? Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Jesus pendurado na cruz é a grande expressão de humilhação divina, mostrando o preço, mostrando quanto custa salvar uma pessoa. Salvação não é coisa fácil, não é coisa barata, não. É muito cara. E o Senhor, para poder pagar, para poder nos dar de graça a salvação, Ele teve que se pendurar, ser pendurado num madeiro, ser um maldito. Por isso, a fé verdadeira nos humilha na humilhação de Deus. E por causa disso também, ela é o critério do juízo de Deus. Veja que após o verso 16, que destaca o amor de Deus em entregar seu Filho na cruz, e a necessidade do homem crer, ainda que um dom seja necessário para isso, mas aí ele diz no verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o desejo número 1 de Deus é salvar o mundo. Isso não significa cada pessoa sem exceção, mas é um termo genérico, apontando para toda a criação de Deus. Deus ama o mundo de uma forma genérica, por toda a sua criação. Mas Ele tem um amor especial, redentivo, eletivo para o seu povo, aqueles que creem. E o verso 18 mostra claramente o padrão, o critério do julgamento divino. Ele diz, quem nele crê não é
julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O 36 fala isso novamente, não é? Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não tem a mínima chance de ver a vida eterna. O grande critério do juízo final é fé, é crer. As pessoas chegarão no dia do juízo do trono branco, de Apocalipse 20, com o seu destino eterno já decidido. Não vai ser decidido lá o destino eterno das pessoas. Todas chegam com o destino eterno decidido. A questão de abrir os livros, de abrir o livro da vida. O nome que está escrito no livro da vida vai para o novo céu e a nova terra. O nome que não está no livro da vida vai para o lago de fogo. Porque o julgamento, na verdade, do destino eterno acontece aqui, agora. Quando as pessoas creem ou não. Quando elas se humilham, reconhecem seus pecados, reconhecem sua indignidade e confiam no sacrifício redentor de Jesus Cristo, ou não. Esse é o grande critério do julgamento final. O que vai ser decidido no juízo final é o nível de galardão, para lá ou para cá, para condenação ou para perdição, mas não para onde as pessoas vão. Quem nele crê não é julgado. Nesse sentido, ele já está absolvido. Diante do tribunal celeste, diante do tribunal de Deus, já houve a declaração forense de absolvição. Inocente ou inocentado por causa do sangue de Jesus. Mas quem não crê já está julgado. O julgamento já está impetrado, condenado. Sobre ele, diz o 36, permanece a ira de Deus. Não é que a ira virá, ela já está. Só vai continuar. Já está perdido e só vai continuar. Só não vai mudar a situação. Quem crê, então recebe o veredito de inocentado, de justo. Justo pela fé, justificado pela fé. Porque a fé é a nossa justiça diante de Deus. E por que Jesus termina o assunto falando sobre luz e trevas? Veja, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Por que ele está falando sobre isso? Porque Nicodemos foi procurá-lo à noite. Porque ele fala de luz e escuridão, luz e escuridão. Porque Nicodemos não tinha coragem de aparecer diante de Jesus na luz do dia. Não tinha coragem de mostrar uma fé verdadeira, uma fé que se aproxima e dá a cara para bater, usando uma expressão popular. Não é uma questão de ser salvo pelas obras. A luz é Jesus Cristo. Desde o capítulo 1 isso está sendo mostrado de forma clara. A luz é Cristo. A questão é simples. O que é fé verdadeira? É aquela que se aproxima dessa luz. É aquela que vai até essa luz sem medo de revelar a sua podridão. E depois também de receber o perdão e a justificação. Mas aquele que só vai à noite, aquele que não assume um compromisso, aquele que não está para valer do lado da luz, não pode esperar ser absolvido do juízo de Deus, porque sua fé é falsa, é temporária, é humana, é carnal, não é celeste, não é do novo nascimento, não vem do alto, não é do Espírito. É simplesmente uma fé temporária, humana, falha e condenatória. Assim nós vemos, meus irmãos, que a fé verdadeira tem essas três grandes características segundo Jesus. Primeiro, ela é um dom de Deus, que o Senhor concede por um milagre, um dom celeste. Em segundo, ela humilha o homem, revela a sua fraqueza, mostra a sua indignidade
tem que se humilhar, tem que perceber o veneno da serpente correndo nas veias, tem que sentir o desespero da condenação. Quem não sente o desespero do pecado, da condenação, nunca crerá de verdade. Só vai experimentar uma fé temporária, talvez. Mas para uma fé verdadeira, tem que haver primeiro o desespero do pecado, a certeza da condenação, de que não há nada que possa fazer para garantir a salvação. E então, a alegria maior, que sobrepuja tudo isso, ao entender a graça, o amor, a misericórdia de Deus, a oferta do Calvário. E então, o compromisso que se assume, que não se oculta, que não se esconde, que se aproxima da luz, que encara a luz, que é Cristo, consciente do perdão dos seus pecados e da certeza da justificação em Cristo Jesus. O homem líder chamado Nicodemos, nesse momento, foi embora e nós não ouvimos mais falar dele. Porém, mais tarde, depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ou antes dele ressuscitar, Nicodemos vai até os líderes e pede para sepultar o corpo de Jesus Cristo. Ele e José de Arimateia fazem essa tarefa. Uma indicação interessante de que talvez ele tenha se convertido de fato depois. E talvez ele só tenha se convertido quando ele viu Cristo levantado, quando ele viu Cristo crucificado. Então talvez ele tenha se lembrado daquela noite em que ele foi lá e Jesus disse: lembre-se da serpente de bronze. O Filho do Homem vai ser levantado. Talvez ele tenha percebido, ele me falou isso naquela noite. E então talvez a fé verdadeira tenha se manifestado também no coração deste homem, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é poderoso para salvar todas as classes, todos os tipos de pessoas, mas todos precisam se arrepender. Todos precisam crer. Somente a fé. Não há outro modo de salvação. Que o Senhor Deus tenha concedido a cada um de vocês fé verdadeira. E aqueles que estão aqui nesta manhã ainda em dúvida, ainda se aproximando mais à noite de Jesus, né? Que esse possa ser um momento de mudança, de transformação, de decisão. Não perca tempo igual Nicodemos, que perdeu muito tempo. Poderia ter seguido Jesus em todos aqueles, talvez 3 anos de caminhada, mas só depois de morto ele foi lá. Não perca o privilégio de experimentar o efeito verdadeiro da transformação do coração. Não a imitação da religiosidade, mas o efeito verdadeiro da transformação do coração, que só pode ser de fora, do alto, do Espírito. Oremos. Senhor Deus, nós somos pobres e necessitados. Não há nenhuma virtude, nenhum louvor, nenhuma dignidade em nós, porque, por natureza, nós somos inteiramente corrompidos, ó Deus. Isso só nos faz ver ainda com mais brilho a grandeza da Tua graça e da Tua misericórdia, do Teu amor e da obra de Cristo levantado, crucificado, por nossos pecados, por nossas transgressões. Nos faz entender e nos admirarmos ainda mais diante do Senhor da Tua graça. Permite, Senhor Deus, que nós sejamos crentes que se aproximam da luz, decididos a andar com Jesus Cristo, seja qual for a situação, seja qual forem os desafios que estiverem diante de nós, decididos a sermos testemunhas verdadeiras da luz que veio ao mundo e que é Cristo Jesus. Nesse nome santo, precioso e sublime, nós oramos agora. Amém.